Nesse vídeo eu quero falar para você como que foi que eu fiz para passar em medicina na USP, mesmo tendo abandonado o cursinho, não tendo feito métodos mirabolantes de estudo e estudando sozinho. Quando era 2021, eu tinha começado a estudar para o vestibular de medicina. Tinha abandonado a faculdade de engenharia na Unicamp e eu decidi que a partir daquele momento eu ia seguir o caminho para estudar para medicina. E eu comecei a analisar a nota dos aprovados para ver o quanto que eu precisaria tirar para passar. E vendo a nota dessas pessoas, eu comecei a entrar em parafuso, porque são notas muito altas, é um curso extremamente concorrido, é muito difícil. Tem gente que às vezes fica 4, 5, 6 anos estudando para passar em medicina numa faculdade pública, e eu tinha colocado isso como meta. Então fui atrás de buscar esse resultado. O ponto era que eu não sabia, não fazia ideia de como estudar. E para mim a ideia mais razoável que passou pela cabeça era começar a fazer um cursinho. Então prestei as provas de cursinho para ver se eu ganhava alguma bolsa, e eu ganhei bolsa de 90% em 2 cursinhos. Eu pensei o seguinte, bom, melhor do que fazer um cursinho, fazer 2, né? Já que eu tô com uma bolsa tão boa nos 2, vou fazer os 2 logo de uma vez. E me matriculei nos 2 cursinhos. Eu fazia um presencial na minha cidade de manhã, e à tarde eu fazia o outro cursinho online. Eu maratonava as aulas dele com velocidade vezes 2 e assistia e ia, assim eu ia tocando a vida. E com o tempo que me sobrava eu fazia um ou outro exercício. Você consegue perceber que é impossível alguém dar certo fazendo 2 cursinhos. Isso é razoável. Na época eu achava que eu tava apavorando, que isso ia ser assim demais, que eu ia estar fazendo em dobro, então eu ia estar conseguindo. Mas na verdade eu tava indo na direção contrária. Porque você fazer 2 cursinhos não vai te trazer nenhum benefício. Muito pelo contrário, vai te trazer muito prejuízo. Você vai ficar cansado pra caramba. Não vai aprender nada, porque a aula não ensina, você não retém quase nada do que uma aula ensina. E, cara, tava uma sensação assim de que eu. Sabe quando você vai lutar contra a arrebentação e parece que as ondas estão te vencendo e você não consegue, você tá tomando caldo de tudo que é lado? Eu tava nessa sensação. E eu pensei assim, bom, do jeito que tá, já tinha passado um mês que eu tava nos 2 cursinhos, do jeito que tá, não tem como continuar. E eu decidi fechar minha matrícula em um dos cursinhos, que era o cursinho online. E aí eu foquei no presencial. Em 2 semanas que eu tava no cursinho presencial, eu já percebi que não adiantaria de nada eu continuar naquele cursinho, porque mesmo tendo cancelado a matrícula, eu continuava com os mesmos problemas. Eu continuava sem aprender nada daquilo que eu assistia a aula. Eu continuava sem fazer aquilo que eu deveria, eu não via progresso no meu dia a dia. Então eu decidi focar um pouco, me isolar, sair do cursinho e entender o que que eu deveria fazer para ser aprovado na faculdade. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre metodologias de estudo alternativas para conseguir passar, eu fiquei muito interessado em várias delas. Em Active Recall, em repetição espaçada, estudos ativos, estudos passivos, em resumos, flashcards, lista de exercícios, exercícios personalizados, provas antigas. Tem 1 milhão de técnicas que você tem disponíveis para poder usar. E eu pensei, bom, eu precisaria usar quais são as melhores técnicas, porque se eu continuar com técnicas ruins, igual eu estava fazendo que assistir aula, eu vou acabar indo para o saco. Eu preciso fazer técnicas boas. E eu comecei a ver que as melhores técnicas são as técnicas que partem do princípio do estudo ativo, que é o estudo que você gasta energia para fazer. É um estudo que não acontece se você não fizer nada. A aula, por exemplo, é um estudo passivo. Se você só sentar na cadeira e ouvir o professor falando, a aula vai estar acontecendo independentemente de você estar prestando atenção ou não. Então isso é o que define um estudo passivo. É você ter que gastar energia para ele acontecer. Agora, um estudo ativo é, por exemplo, você fazer um exercício. O exercício nunca vai ser feito a menos que você vá lá e resolva o exercício. Então eu fiquei com isso na minha cabeça e decidi que eu ia colocar estudos ativos na minha rotina. Eu comecei pelas provas antigas. Eu achava que esse era um bom método para começar e, na verdade, foi o melhor para mim. Eu desenvolvi uma metodologia própria, que pelo menos eu nunca vi até hoje alguém fazer parecido, de provas antigas. E eu associei a essa metodologia uma outra metodologia que eu chamo de clarificação. Eu vou explicar como é que eu faço as provas antigas e como que eu faço
essa tal clarificação para ficar mais claro para você. As provas antigas eu fazia da seguinte maneira. Eu pegava uma bateria de 10 provas antigas e aí eu fazia todas na sequência, sem corrigir, sem ver respostas, sem fazer nada. Eu fazia todas as provas, uma prova por dia. Claro que no começo, quando eu comecei a fazer assim, eu não fazia uma prova por dia porque eu não aguentava. É uma tarefa extremamente exaustiva de você fazer no seu dia, uma prova por dia. Então no começo eu fazia meia prova por dia. Então eu fazia as 45 primeiras questões no primeiro dia, 45 questões no segundo, no dia seguinte. E assim eu ia fazendo até completar as 10 provas inteiras fechadas. Quando eu terminei as 10 provas, aí chegava a fase de correção. Eu pegava as provas e empacotava elas, abria um site de correções que tinha disponível publicamente e anotava quais eram as respostas das questões e via, alternativa por alternativa, qual que era a explicação do porquê que aquela resposta estava certa ou errada. E eu fazia isso para todas as 900 questões que eu tinha feito. Então as baterias eram baterias de quase 1000 questões. E eu percebia o seguinte, conforme eu ia progredindo as minhas baterias, eu tinha feito uma bateria de 10 provas corrigida, partia para a próxima, na próxima bateria de provas que eu fazia, eu aumentava em média 3 acertos por prova, 3, 4 acertos por prova. Então, quando eu comecei a ver isso, que isso se replicou 2 vezes seguidas, então eu saí, sei lá, de uma média de 60 acertos para 64. Depois de 64 para 68. Eu consegui ver que eu conseguiria projetar quantas provas faltariam para eu atingir o resultado que eu precisava no fim do ano. Então, se eu precisasse acertar 80 questões, eu conseguiria projetar que para eu acertar essas 80 questões, a partir das 60, eu precisaria fazer 5 baterias de prova. Ou seja, eu precisaria fazer 50 provas. Porque se eu fizesse essas 5 baterias e eu fosse aumentando 4, 4, 4, 4, 4, totalizariam 20 acertos de média que eu progrediria, e assim eu atingiria os 80 acertos. Claro que não é linear essa curva. Essa curva ela é mais ou menos assim, é uma curva exponencial. Você melhora muito no começo e você fica muito difícil de melhorar quando está próximo do final. Porque cada erro conta muito quando você está mais para frente. Então, eu comecei a verificar que eu aumentava, progredia 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Então, as provas elas começaram a ficar cada vez mais difíceis de eu ir quebrando essa barreira final entre os 75 e 85 pontos. E realmente é uma tarefa muito difícil você conseguir quebrar essa arrebentação. Então eu associei, junto a essa técnica da bateria de provas, uma técnica que eu chamo de técnica da clarificação. E o que é isso aí? O estudo ativo, como eu já bem disse para você, ele é baseado em você conseguir relembrar as coisas ativamente, em você puxar da sua memória tudo aquilo que você estudou. Eu tentei fazer o seguinte, em cada questão, certa ou errada que estivesse, mas principalmente nas erradas eu dedicava mais tempo a isso, eu pegava o tema da questão, então vamos dizer que eu tenha errado um tema sobre funções da linguagem em português. Não sabia a função da linguagem. Eu pegava aquela questão em específico, aquele tema que a questão cobrava, pegava uma folha à parte, sulfite branca, e escrevia tudo que eu sabia sobre o tema. Eu dava uma aula para mim mesmo sobre o tema. Começava a escrever, a função da linguagem, a gente vai ter função poética, tem, enfim, os milhares de funções que a gente vai ter da linguagem, e eu ia destrinchando cada uma delas, a fim de conseguir ver realmente quais eram as lacunas de conhecimento que eu tinha. E com base nessas lacunas de conhecimento, eu ia atrás de buscar respostas para conseguir fazer o meu arcabouço teórico mais forte. Então, eu fazia assim, eu fazia as baterias e a clarificação. E conforme isso foi progredindo, eu fui vendo que os meus acertos foram aumentando muito ao longo do tempo. Quando chegou mais ou menos em uns 6 meses de estudo, que eu comecei a fazer isso, eu já tinha saído de uma média de uns 60 e poucos acertos para quase 80 acertos. Eu estava ali entre 78 e 83 acertos sempre nas provas. Então eu ficava numa média muito boa. E, claro, eu tinha a sensação e eu estava muito mais seguro de que eu ia passar por conta dessa progressão que eu fiz e que eu sabia que era só uma questão de tempo até eu conseguir atingir o resultado.
Então chegou outubro, novembro, quando foram a época das provas, não aconteceu diferente. Eu consegui fazer as questões e realmente aquilo aconteceu da mesma forma que as provas antigas que eu fazia. Como eu fiz tanta prova antiga ao longo do ano, quando eu chegava no dia da prova, aquela prova era só mais uma. Ela não tinha mais aquele impacto que tinha antes de, nossa, essa prova aqui vai ser um negócio, vai ser o ó e tal. Não, era só mais uma prova. Eu já tinha feito tantas outras antes, já tinha feito centenas de provas antes, que aquela ali pra mim já nem mudaria muito os rumos do que eu tava fazendo. Então, essa é a trajetória que eu descobri ao longo do caminho de como passar em medicina na USP. Eu espero que você consiga se inspirar nisso para readaptar isso para sua rotina. Se você conseguir fazer esse método de baterias de provas associado à clarificação, eu acredito que é a coisa mais forte que você pode colocar na sua rotina para conseguir passar na faculdade dos sonhos. Então, não desista dos seus sonhos. O mundo precisa de algo que só você pode dar.